E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia. Hoje nós falamos aí com as turmas do 9º ano, A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossa aula passada no percurso 10, Europa, características físico-naturais e população, nós falamos aí sobre as regiões naturais da Europa e sobre os rios e o uso intenso de uma herança natural, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do percurso 10, falando sobre a ocupação e uso de terras na Europa. Então vou pedir que você pegue o seu livro de geografia, abra aí na página 88, para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. E não esquece, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom, vamos lá falando então sobre Europa, ocupação de terras. Bom, a Europa, pessoal, é um dos continentes que nós podemos dizer que é mais intensamente utilizado no mundo, né? Com uma porcentagem aí de utilização dos solos de aproximadamente aí 80%, tanto pelos sistemas de povoação como também de produção. E quando a gente fala do sistema de produção, nós estamos incluindo também a atividade agrícola e a silvicultura e também a infraestrutura, certo? E a gente lembra que há uma relação estreita, certo, entre a característica físicas naturais, relevo, clima, vegetação, hidrografia, com a ocupação humana e com o seu uso de terras. Tudo isso acaba sendo influenciado, ou seja, a ocupação humana e o uso de terras está influenciado de certa forma pelas características físicas naturais do continente europeu. Se a gente for comparar a figura 11, que está aí na página 85, com a figura 13 e 14, que está na página 88, nós vamos observar que do extremo norte ao extremo sul, o clima, o relevo e o solo, eles exercem uma grande influência na ocupação humana e no uso de terras deste continente, certo? Então a gente observa aí, por exemplo, a imagem da figura 11, que está na página 85 do livro de vocês, onde nós temos aí a Europa, o continente europeu, meio natural e ação humana, onde a gente já estudou esse mapa aí na aula passada. A parte norte aí nós temos as regiões polares, a parte da Europa oceânica e continental, nós temos a parte aí que apresenta o clima temperado, que apresenta aí áreas bastante modificadas pela ação humana, e já na parte sul nós temos aí o domínio de clima frio de altas montanhas, que é essa parte lilás que a gente observa aí. Nós temos aí as montanhas mediterrâneas, né, as áreas de montanhas mediterrâneas. Nós temos aí também áreas que foram destruídas, digamos assim, pela ocupação humana também intensamente. Nós temos áreas de planície, ou seja, todas essas áreas aí de altas montanhas, de frio muito intenso, de vegetação de florestas, tudo isso acaba influenciando na ocupação do continente europeu, certo? A ocupação humana, as modificações realizadas na Europa, elas são influenciadas basicamente aí pelos seus aspectos físicos e naturais, certo? No mapa que vocês têm na página 88, Europa, densidade demográfica e principais cidades, a gente vai observar o que? Nós temos aí cores diferentes nesse mapa, né, do tom mais claro ao mais escuro, aonde a gente percebe que esses tons mais escuros aí representam os locais onde nós temos aí uma maior densidade demográfica. E o que é densidade demográfica? Número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então a gente observa aqui na região da Alemanha, o norte da Itália, algumas regiões da França, da Inglaterra, a gente tem uma concentração maior de população, enquanto nas áreas mais ligadas aí ao norte, ao leste, a gente já tem uma menor concentração populacional. Na figura 14, a gente tem aí Europa, o uso de terras, né? Como é usada as terras na Europa, aí essa imagem referente ao ano de 2012. Essa área que vocês observam no norte, essa área lilás aí, ou rosa, como vocês estejam visualizando aí, são as terras improdutivas, porque são terras localizadas na região norte, na Europa do Norte, que são praticamente congeladas durante todo o ano, ou seja, a área de frio intenso, são as regiões polares da Europa. Então nós temos aí terras que são improdutivas. A área verde escuro, que a gente tem também aí na região norte da Europa, nós temos aí as áreas de florestas, certo? De florestas, as áreas que nós temos aí a taiga. Essa área de verde mais claro é as regiões onde nós temos aí a criação de gado,
certo? A área amarela clarinha, a gente tem aí culturas e criação de gado. Também atividade de cultura, cultivo de alguns produtos e também a criação de gado. A parte laranja, mais escurinha aí, a gente tem aí a cultura de alguns cereais. A exemplo do trigo, do milho, da aveia, entre outros cereais que são cultivados na Europa. Aí já mais na parte, chegando mais para a parte sul da Europa, ainda na parte da Europa oceânica e continental, mas se dirigindo mais aí para a parte sul da Europa, onde apresentam os climas, digamos assim, mais quentes do continente europeu. E a parte vermelha que a gente observa basicamente no sul, aí onde está localizado Portugal, Espanha, Itália, sul da França, a Grécia, nós temos aí a agricultura mediterrânea, onde são cultivadas aí frutas, oliveiras, arroz, entre outros produtos agrícolas. Então é uma área mais destinada aí à produção agrícola de produtos tropicais, né, de produtos de clima mais quente, digamos assim. Não exatamente tropicais, mas de clima mais elevado. Então aí a gente observa como é ocupada, né, o uso de terras, como é usada as terras aí do continente europeu, de acordo com os dados fornecidos em 2012. Então, como a gente pode caracterizar o uso de terras aí na Península Ibérica? Quando a gente fala da Península Ibérica, pessoal, a gente lembra aí da Finlândia, da Noruega, certo? Dessa região aí localizada no norte da Europa. Finlândia, Noruega, Suécia, certo? Que é onde está nessa região aí da Península Ibérica, certo? Que é essa área verde aí embaixo da área rosa, essa área verde aí é que a gente identifica então como Península da Ibérica. E aí a pergunta é, como a gente pode caracterizar então o uso de terras na Península Ibérica? Bom, a Península Ibérica, ela não possui terras improdutivas. As terras improdutivas é lá no norte, onde está essa área rosa aí, certo? Já na Península Ibérica, que é essa área verde escura aí, certo? Que é uma península, uma área cercada de água por 3 lados e ligada a um outro território, certo? Então nós temos aí a Península Ibérica, que é uma área que não possui terras improdutivas, no entanto ela possui áreas de florestas, possui a criação de gado, criação de cereais, associação entre pecuária e culturas, né? E grandes áreas também usadas aí pela agricultura mediterrânea, uvas, frutas cítricas, oliveiras, arroz, né? Observem que essa área aí da península, ela tem a área verde, ela tem uma área amarela clarinha e ela vai ter uma área também laranja, né, de cultura do trigo, de milho, de aveia. Então nós temos diversas atividades que são desenvolvidas nessa área aí, desde a criação de gado, a áreas de florestas e a cultura de cereais, certo? Bom, no extremo norte, na altura aí da latitude do Círculo Polar Ártico, de 66 graus ao norte, aqui abrange aí a península da Escandinávia e o norte da Finlândia e da Rússia, em razão do clima polar, do clima muito frio, as densidades demográficas são baixas. Então nós temos aí localidades com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? E as terras são terras improdutivas, porque são terras que ficam congeladas durante praticamente todo o ano. Mas há nessa região aí criação de renas, né? Que são os povos frios, os povos do frio, né? Que fazem a criação de renas. São povos que vivem nessas regiões aí do Polo Norte, que fazem a criação então de renas, que são animais que são utilizados para o transporte de mercadorias e até mesmo de pessoas, para locomoção aí nessas regiões congeladas da Europa. Próximo já à latitude 60 graus, um pouco mais abaixo aí dessa região polar, também por causa do clima, ainda muito frio, as densidades demográficas nessas regiões também são baixas. E o domínio nessa região aí, ela é formado pela taiga, né, que é uma formação que nós já vimos aí, que consegue se adaptar ao clima muito frio, ela sobrevive aí aos períodos de gelo nessa região, de cobertura de gelo nessa região. Essas plantas podem ficar completamente cobertas e depois elas voltam a brotar novamente quando chega o verão. Existe a formação das florestas de coníferas, né, que são pinheiros e outras árvores de grande porte nessa região, e nós já vimos que essas regiões aí são bastante exploradas para a extração de madeira e de celulose, né, para as fábricas aí de papel,
como vocês podem observar aí na figura 15 que vocês têm aí no livro de vocês, extração de madeira da floresta de Suna, certo? Na Rússia em 2016. Geralmente essa exploração de madeira ela é utilizada aí nas fábricas de celulose, na extração de madeira para as fábricas de celulose, certo? Aí para obtenção da produção de papel e também algumas dessas para a produção de móveis também, não exclusivamente aí para celulose, para a fabricação de papel, certo? Bom, entre a latitude 40 e 60, já no domínio de clima temperado, aí na região da Europa oceânica e continental, de clima temperado, nós temos aí extensas áreas de planície, certo? E as densidades demográficas dessa região são mais elevadas. Abrigam aí grandes e importantes cidades da Europa, como a cidade de Londres, de Paris, de Berlim, de Praga, de Varsóvia, certo? E como a gente está observando aí na imagem 13, certo? Essa região central aí da Europa, que é essa área mais escura aí, onde está essas áreas mais escuras, que é onde a gente observa então geralmente aí essa área de maior densidade demográfica, certo? E a principal área também, essa região, é a principal área de cultivo de cereais, de trigo, de aveia, de milho, certo? E da associação também entre culturas variadas como beterraba, açucareira e também a pecuária, a criação de gado, como a gente observa agora já na figura 16, certo? Na figura 16, a gente observa aí essa imagem que mostra aí a colheita mecanizada, certo, de trigo em uma fazenda aí na França, certo? Então, entre essas latitudes e o extremo leste da Europa e do lado aí ocidental do Mar Mediterrâneo e do Mar Cáspio, estende-se para o norte o clima semiárido, que é o clima mais seco, uma quantidade de chuva menor, uma temperatura mais elevada, certo? Com manchas de população em algumas regiões que variam aí de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. E podem variar também de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Nessa região aí também, semiárido, pratica-se a agricultura irrigada, certo? Já que é uma região chove muito pouco, então a agricultura desenvolvida é a agricultura de irrigação, como exemplo do algodão e da beterraba açucareira, e também ao desenvolvimento de criação de gado nessa área. Na Europa do Sul, nas proximidades aí do paralelo 40 graus, além das altas montanhas dos Pirineus e dos Alpes, que a gente observa aí nessa imagem, onde ainda há o nomadismo pastoril, que é o nomadismo, o deslocamento, as pessoas que não têm uma fixação, uma moradia fixa e fica se deslocando para a criação, levando gado, levando sua criação de uma região para outra, a depender do tipo de clima, certo? As densidades demográficas elas vão variar também. Aí na região sul, de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, de 100 até a 200 habitantes por quilômetro quadrado, ou até mesmo mais de 200, como a gente vê em algumas regiões aí da Itália, de Madrid, de Roma, né, que são cidades importantes que localizam-se aí como Lisboa, Madrid, Roma, Belgrado, Bucareste, Istambul, né, como a gente vê nessa figura aí, na figura 13, que a gente vê que são cidades, que são localidades que têm uma densidade demográfica muito maior, certo? E o domínio de clima, do clima mediterrâneo, e da agricultura mediterrânea, em que se destacam aí a produção, por exemplo, de tabaco, de uva, de azeitona, de frutas cítricas, criação de gado, entre outros, que são desenvolvidos já em regiões de clima mais quente, certo? Aí nós temos aí, mais uma vez, a gente mostra para vocês a colheita mecanizada de trigo, em uma fazenda em La Roche-Maison, na França, uma imagem aí de 2018, certo? Bom, o que é importante a gente perceber, pessoal, é que os processos demográficos são especialmente desiguais, certo? E eles estão relacionados, de certa forma, a questões culturais. A gente tem na Europa algumas áreas que são densamente povoadas, como em qualquer outra parte do mundo, e algumas áreas que são menos povoadas. E alguns fatores vão contribuir para esse grande povoamento ou para esse povoamento mais restrito em algumas regiões. Sim, fatores naturais, né, relacionados ao clima, ao relevo, à vegetação. Como nós já vimos, tudo isso está relacionado à ocupação humana
da Europa, ela está relacionada a essas características físicos naturais, mas também está relacionada às questões culturais, às questões religiosas, às questões econômicas, às questões políticas, certo? Tendo em vista, certo, essa distribuição segundo os continentes, a gente sabe que todos os continentes têm uma distribuição da população parecida com a da Europa. Existem áreas de maior concentração populacional e outras áreas de menor concentração populacional. Se a gente for analisar a questão, por exemplo, da América, a gente sabe que a América, a maior concentração populacional está no litoral. Está no litoral da América do Norte, está no litoral da América Central, está no litoral da América do Sul. E por quais fatores? Por fatores naturais, por fatores econômicos, pela facilidade de deslocamento de mercadorias. Então, os fatores que vão contribuir para essa maior concentração são os fatores que vão estar ligados certamente que às condições naturais, às condições econômicas, às condições culturais, às condições religiosas, ok? Bom, a nossa aula de hoje ela para por aqui. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta e até o nosso próximo encontro, onde a gente vai estar falando aí sobre os aspectos populacionais do continente europeu. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.